As impressões dos dedos foram encontradas gravadas em cerâmica chinesa de 4000 a.C., de acordo com um historiador chinês, Qia Kung-yen, que viveu no período Tang. As impressões digitais foram encontradas em selos de argila. Na antiguidade, por volta de 3000 a.C., na Mesopotâmia, impressões digitais foram colocadas em tabuletas de argila para confirmar transações comerciais. Os registros chineses da dinastia Qin de 221 a 206 a.C. incluem detalhes sobre o uso de impressões digitais como evidências durante investigações de um crime. O livro de 1685 do anatomista holandês Govard Bidlow, Anatomia do Corpo Humano, incluía descrições de detalhes da pele da crista de fricção. Crista papilar. Em 1823, Jean Evangelista Purkinje, professor de anatomia na Universidade de Breslau, publicou sua tese discutindo 9 padrões de impressão digital. Purkinje não fez menção ao valor das impressões digitais para a identificação pessoal. William James Herschel, em 1833, ingressou na Companhia das Índias Orientais e começou seu trabalho como funcionário público britânico na Índia. Cada vez mais interessado em impressões digitais, Herschel fez uma variedade de experimentos e logo percebeu que as impressões digitais de uma pessoa não mudam com o tempo. Em 1916, um ano antes de morrer, Herschel publicou seu trabalho intitulado A Origem das Impressões Digitais. Os ingleses começaram a usar impressões digitais em julho de 1858, quando William James Herschel, magistrado-chefe do distrito de Hooghly em Jungjipur, Índia, usou as impressões digitais pela primeira vez em contratos nativos. Herschel fez com que Rajadhar Konai, um empresário local, imprimisse sua mão em um contrato. Alphonse Bertillon, um escrivão da Prefeitura de Polícia de Paris, França, idealizou um sistema de classificação, conhecido como antropometria ou sistema Bertillon, usando medidas de partes do corpo. O sistema de Bertillon incluía medidas como o comprimento da cabeça, largura da cabeça, comprimento do dedo médio, comprimento do pé esquerdo e comprimento do antebraço do cotovelo à ponta do dedo médio. Junto com essas medidas, Bertillon usou a fotografia. Em 1888, Bertillon foi nomeado chefe do recém-criado Departamento de Identidade Judicial, onde utilizou a antropometria como principal meio de identificação. Posteriormente, ele introduziu as impressões digitais, mas as relegou a um papel secundário na categoria de marcas especiais. Em 1888, o inglês Francis Galton estabeleceu as bases científicas da impressão digital. Em 1892, publicou seu livro, Impressões Digitais, estabelecendo sua individualidade e permanência. O livro incluiu o primeiro sistema de classificação das impressões digitais, onde 3 padrões básicos de impressões digitais eram classificados alfabeticamente e distribuídos por entre os 10 dedos das mãos. Em 1º de setembro de 1891, um croata radicado na Argentina, Juan Vucetich, apresentou seu sistema de identificação, com o nome de icnofalangometria. O termo criado por Vucetich foi modificado por Francisco Latzina em 1894, que sugeriu o nome datiloscopia, constituído por elementos gregos. A datiloscopia ganhou novo impulso com a adoção oficial desse sistema, em 1891, pela Scotland Yard, a Polícia Metropolitana da cidade de Londres, Reino Unido. Juan Vucetich demonstrou a utilidade da prova de impressão digital em um caso de 1892, que resultou na identificação e condenação de um suspeito por assassinato em primeiro grau. Pouco depois disso, ele rompeu totalmente com Bertillon, argumentando que um conjunto completo de impressões digitais de 10 dedos era suficiente para a identificação e que medidas antropométricas complicadas eram desnecessárias. Em 1900, a República Argentina começou a emitir uma espécie de passaporte interno que incluía impressões digitais, prática que acabou sendo adotada por muitos outros países.
No dia 5 de fevereiro de 1903, através do Decreto nº 4.764 que regulamentou a Lei Federal nº 7.947, a fim de reorganizar a Polícia do Distrito Federal, na época a capital Rio de Janeiro, no governo do Dr. Rodrigues Alves, quando determinou-se a tomada de impressões digitais de delinquentes com primazia sobre outros meios de identificação da época. No terceiro Congresso Científico Latino-Americano, Vucetich veio ao Brasil para apresentar um trabalho intitulado Evolução de la Dactiloscopia. Em 27 de novembro de 1907 foi criado no Paraná o Gabinete de Identificação e Estatística, quando introduziu-se o sistema de identificação datiloscópica de Juan Vucetich, utilizado em conjunto com o sistema de Bertillon, passando a ser usado somente o datiloscópico de Vucetich. Em julho de 1934, é organizado pelo capitão Elinto Miller, um Congresso Nacional de Identificação, com a participação de todos os estados da Federação, sob presidência do mestre argentino Luiz Reinalmandos, substituto de Vucetich na cátedra da Universidade de La Plata e considerado a maior autoridade, nessa área, na América Latina. Como resultado principal desse congresso é criado o Registro Nacional de Identificação, sendo responsável pela orientação técnica de todos os serviços de identificação oficiais existentes no país, tornando ainda obrigatória a identificação de todo o estrangeiro que fosse residir no país ou nele permanecesse pelo prazo de 30 dias. No dia 16 de maio, através do Decreto nº 790, artigo 1º, o Gabinete de Identificação e Estatística foi desanexado da Delegacia de Vigilância e Investigação, e através do artigo 2º do mesmo decreto, foi criado o Instituto de Identificação do Paraná, subordinado à Chefatura de Polícia. Dr. Carlos Mafra Pedroso, médico legista, foi o primeiro diretor do Instituto de Identificação do Paraná, no período de 28 de maio de 1935 a 3 de outubro de 1957. O Decreto Federal nº 11.187, de 15 de outubro, introduz a identificação datiloscópica de estrangeiros domiciliados no território nacional. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, promulga o Código de Processo Penal, que estabelece, em seu artigo 6º, inciso 8º, a obrigatoriedade de identificação criminal no país. Em 1962 é aprovado o Regulamento da Polícia Civil, pelo Decreto nº 9.949, de 13 de novembro, que o Instituto continua como órgão técnico-científico, tecnicamente autônomo, subordinado policial e administrativamente à Diretoria da Polícia Civil. O Dia Nacional do Papiloscopista foi criado pelo Decreto Federal nº 52.871 de 1963. O Instituto é incluído como órgão em nível de execução programática, classificado como unidade policial de primeira classe. A direção do Instituto foi atribuída a um delegado de polícia de primeira classe. Em 1995, o Instituto ocupava o prédio da Rua José Loureiro e possuía mais de 7 milhões de arquivos de fichas datiloscópicas. No ano de 2002, a carreira de papiloscopista surge na Polícia Civil do Paraná com a unificação dos cargos de datiloscopista e identificador datiloscópico através da Lei Complementar 96 de 2002. Carlos Mafra Pedroso foi um médico e datiloscopista brasileiro, nascido em Guaratuba, Paraná, em 8 de novembro de 1893. Filho de Tiago José Pedroso e de Maria Mafra Pedroso, ele cresceu em Curitiba, onde morou na Rua Presidente Faria, número 259. Após concluir seus estudos, Carlos Mafra Pedroso trabalhou em seu consultório como médico clínico geral. Em 8 de maio de 1912, foi nomeado para o cargo de segundo-tenente da 4ª Bateria do 1º Regimento de Artilharia de Campanha da Guarda Nacional da Comarca de Paranaguá, no estado do Paraná. Em 5 de março de 1913, formou-se no curso secundário profissional na Escola Nacional do Paraná. Durante sua carreira como médico, o Dr. Carlos se interessou pela datiloscopia,
a técnica de identificação por meio de impressões digitais, que começava a ser utilizada na época. Em 1936, foi registrado na Polícia Civil do Paraná a posse de um revólver, marca Colt, em nome do Dr. Carlos Mafra Pedroso. Em 16 de maio, através do Decreto número 790, artigo 1º, o Gabinete de Identificação e Estatística foi desanexado da Delegacia de Vigilância e Investigação e, através do artigo 2º do mesmo decreto, foi criado o Instituto de Identificação do Paraná, subordinado à Chefatura de Polícia. O Dr. Carlos Mafra Pedroso foi nomeado como o primeiro diretor do Instituto, período que ocupou o cargo de 28 de maio de 1935 a 3 de outubro de 1957. Durante sua gestão, o Instituto avançou na área de identificação civil e criminal, tornando-se uma referência no país. O trabalho pioneiro do Dr. Carlos na área de datiloscopia foi fundamental para o desenvolvimento do Instituto de Identificação do Paraná e da Ciência Forense no Estado. Carlos Mafra Pedroso faleceu em 15 de novembro de 1962, deixando um legado como pioneira da datiloscopia no Paraná e como profissional dedicado à medicina. Sua contribuição na área de identificação de impressões digitais foi fundamental para o desenvolvimento da ciência forense no país. Eu comecei minha vida profissional em 1953, em Rio Negro, como professor do Colégio Estadual lá de Rio Negro. Aí, em 1955, eu me casei. Em seguida fui convocado, que eu era oficial da reserva do R2, um trabalho lá em Guaíra, na 5ª Companhia de Fronteira de Guaíra. Lá fiquei por um ano como tenente. Eu com a minha mulher, resolvi voltar para Curitiba. E no ano de 58, por um decreto do governador Moisés Lupião, fui nomeado como perito criminalístico do Laboratório de Polícia Técnica. Naquela época, o Laboratório de Polícia Técnica era uma repartição da Chefatura de Polícia. Nessa condição de perito criminalístico, eu exerci por alguns anos atividade no setor de armas de fogo. Depois, em 1966, o Dr. Levi de Lima Lopes, era diretor da Polícia Civil, me convida para uma reformulação da Escola de Polícia. Aí eu, com mais 2 pessoas, fizemos um projeto. Aí, em seguida, o Dr. Levi me convidou para assumir a direção da Escola de Polícia. E lá fiquei por 7 anos. E lá exerci por um ano, e no dia 28 de dezembro de 1966, estamos inaugurando a Escola de Polícia. Então aquele prédio na rua Tamoios eu recebi integralmente nu, sem nenhum equipamento lá dentro. E tive que fazer aquilo que um professor almeja, que é, evidentemente, a construção da sua escola. E no mês seguinte, já estávamos fazendo o curso para delegado de polícia, para gente, naquela época havia agente de polícia, para escrivão de polícia, tudo. E lá fiquei por 7 anos. Aí, quando mudou o governo, assumiu como delegado-geral o Dr. Rubens de Quadros Ribas. Aí ele me pediu a direção da escola. Eu então disse a ele assim: olha, Dr. Rubens, eu apenas quero voltar para o Instituto de Criminalística, agora Instituto de Criminalística, ali na Visconde de Guarapuava, para assumir as minhas funções como perito criminal de primeira classe. Não vou, você não vai para lá, não, coisa nenhuma. Você vai chefiar o grupo auxiliar de planejamento. Ali tive a oportunidade de pedir a oficialização do distintivo, desse brasão da polícia, que não era oficial. Aí eu consegui não só oficializar, como modular dentro daquilo que a heráldica determina. Então fiz o desenho direitinho, no formato tal, que está até hoje, né? Pude criar a bandeira, essa bandeira da Polícia Civil, e pretendia ter o hino
ofereci uma letra do hino, que está lá, que não foi oficializado, porque eu acho que uma entidade precisa ter símbolos, a bandeira, o brasão e o hino. Que aquilo é que faz com que o policial, ou a entidade, ou a pessoa participante de uma sociedade, de uma entidade, crie vínculo com ela. Então isso faz com que a gente tenha emoção e se dedique, corpo e alma, àquela entidade, ao olhar os símbolos, né? Criei a bandeira, que é essa que está até hoje, prevenindo, evitator, investigar, invenitur, que quer dizer prevenir para ser evitado, investigar para ser evitado o que é o crime, e investigar para ser descoberto o autor, que está naquela faixa embaixo, né? Em latim, porque é costume de colocar palavras latinas. Dali, do GAP, eu me aposentei em 1987, quando assumia o Renato Cortolani de Souza como delegado-geral. E me afastei da polícia lá. Não me afastei inteiramente, porque escrevi, quando a polícia fez os 150 anos, escrevi aquele livro, História da Polícia, em que eu conto ali, em 400 e poucas páginas, que nós não tínhamos esse livro que contasse tudo isso, onde eu coloquei a oração do policial civil, o código de ética, desde a criação em 1853, quando o Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro governador, primeiro presidente do Paraná, veio assumir no dia 19 de dezembro, veio assumir aqui o governo do Paraná e trouxe junto com ele Antônio Manuel Fernandes, que foi o primeiro chefe de polícia. Então, naquele momento, a Polícia Civil do Paraná estava sendo criada. Onde, por exemplo, mandei para o diretor do Instituto de Identificação a história da polícia em PowerPoint. Ali eu refiro desde o início de quando o homem sozinho olhava para o horizonte e dizia: tudo isso aqui é meu. Aí o outro homem: tudo isso aqui é meu. E daí teve que colocar uma cerca. E nessa hora que ele colocou uma cerca, começou o quê? Os distúrbios. Não, porque você puxou mais para cá, você puxou mais para lá, blá, blá, blá. Começou o aspecto antissocial. Começaram os crimes. Então eu relaciono alguns primeiros crimes, e venho vindo o Código de Hammurabi, explicando o que constava do Código de Hammurabi, onde ele criou, onde num das leis do Hammurabi consta a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Fiz a reprodução do código de Exenuna, que era na Mesopotâmia. Meso é metade, Pótamos é rio, entre dois rios, Tigres e Eufrates, né? O rei da Mesopotâmia fez esse código. Aí cito uma parte da Bíblia, contando os crimes que a Bíblia contém. O Daniel, consta isso na Bíblia, o Daniel se dava muito com o rei de uma cidade da Mesopotâmia. E ele dizia sempre o seguinte: você tem que passar pro meu Deus. Não, o rei dizia: eu tenho o meu Bahar. Mas o que é esse Bahar? É uma figura de cerâmica, de barro, onde eu coloco numa sala e num determinado dia eu fecho as portas e deixo lá dentro tantas coisas de farinha, tantas coisas, todas as especiarias, tudo. E no dia seguinte eu abro a porta, o Baal tinha comido tudo. Ele ficou desconfiado. Espera um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte: eu quero comprovar isso. E aí que surge a primeira investigação policial. Aí o que ele fez? Abriu, estava lá a imagem do Baal, naturalmente numa mesa. Ele colocou cinza no chão, pediu ao rei que vedasse e colocasse um sinete dele, para que ninguém pudesse dizer que tinha entrado uma pessoa lá. No dia seguinte, foram lá, observaram que o selo estava íntegro, ali não tinha janela, e ao adentrar, ele olhou para o chão e viu as pegadas de pessoas, de sacerdotes, que tinha embaixo da mesa onde estava o Baal, tinha um alçapão. Eles vinham por um alçapão buscar todas as oferendas do rei.
Sabe o que o rei fez? Mandou decapitar todos os sacerdotes. Veja, isso foi a primeira menção na Bíblia de uma investigação policial. Está lá na Bíblia. Então eu mantenho sempre essa sensação de que eu faço parte da Polícia Civil, não fiquei fora da Polícia Civil, não é mesmo? E hoje, com alegria, estou recebendo você aqui para falar sobre a minha vida policial, que me dediquei durante 35 anos. Criei todas as medalhas da Polícia Civil, o meu desenho foi aprovado, a medalha Tiradentes, a medalha de bons serviços, de relevantes serviços, a medalha de mérito. Todas as 4 medalhas fui eu que criei. Agora vamos relembrar um pouquinho do nosso instituto. Em 1902 foi adotado no Paraná o sistema Bertillonagem. O Bertillon se baseava nas características das pessoas. Então nada daquilo que se caracterizava para ser fácil, porque tudo isso era sujeito a uma modificação. O cara podia esconder a cicatriz, podia mudar de roupa, tudo isso, podia mudar da cor do cabelo. As características físicas não eram facilmente identificáveis, né? Eram facilmente escondidas. Aí em 1904 foi criado no Instituto Médico Legal, foi criado um setor de antropologia, onde se usava a bertillonagem também. Em seguida veio a ficha datiloscópica, de Vucetich. Ele era oriundo eu sei que era naturalizado argentino, mas era de um país da Europa, que eu agora não me lembro se era Croácia. Esse se baseava nas impressões digitais, porque hoje a impressão digital é fundamental na identificação de uma pessoa. As mesmas características, porque você sabe desde do feto, já as impressões digitais estão presentes, né? Em 1935, vira Instituto de Identificação do Paraná, cujo primeiro diretor foi o Mafra Pedroso. O Instituto veio se desenvolvendo e está hoje na mão de uma pessoa que eu considero assim a pessoa ideal para esse setor, que é o Dr. Marcos. Quero ele muito bem e tenho muito respeito por ele. Então foi essa minha vida de policial civil. Coloquei nesse meu livro, que eu posso mostrar aqui para você. É aqui. Polícia Civil, quando ela fez 150 anos. Aqui consta a longa data dedicando-me à obtenção, leitura e arquivamento de documentação relativa à segurança pública, notadamente ao que se refere à Polícia Civil do Paraná, encarecendo e exigindo muitas vezes as informações nem sempre disponíveis nos órgãos policiais, pude organizar nesta obra, procurando evitar o máximo possível a existência de erros ou contradições. Eu sempre fui muito preocupado com esses erros ou contradições, porque uma mentira repetida vira verdade. Eu fiz um livro agora, editei agora esse ano, chamado O Barco Corsário da Cotinga, que foi um barco pirata ou corsário que afundou aqui na Baía de Paranaguá, em 1718. Porque os autores do livro, os autores desses artigos, se contradiziam. Porque foi assim, foi assado, né? Eu fui aos documentos da Torre do Tombo, levei 5 anos procurando esses documentos da Torre do Tombo de Portugal e obtive as informações corretas. Eu vou tentar, inclusive, esse livro para que você constate isso, que tem lá 32 documentos de reprodução do original da Torre do Tombo de Portugal. Porque eu sou contra isso, que uma mentira repetida, como eu já acabei de dizer, vira verdade. Veja o índice aqui. Aqui está o índice, onde eu falo da Guarda Civil, 1911. Ela foi criada aqui no Paraná. Falo sobre o médico legal, sobre a escola de polícia, sobre todas as organizações, as delegacias. Coloquei aqui o uniforme dos chefes de polícia. Aí eu obtive naturalmente isso no Arquivo Nacional, né? Que eles eram consideradíssimos como policial, como chefe de polícia.
Então pude resgatar em 400 e poucas páginas uma parte da história. Não pretendo achar que esgotei o assunto. Precisa que vocês continuem. Porque após esses 150 anos da Polícia Civil, muita coisa aconteceu. Muita coisa moderna apareceu. E vocês vão ter que referir isso numa outra obra em complemento aqui essa. Mas essa foi a primeira obra que aqui só São Paulo e a Bahia que tinha a história da polícia. E o Paraná foi o terceiro estado a ter a história da polícia. Muito obrigado pela entrevista. Então, com relação ao incêndio, na época o que aconteceu é que não é assim, diz um incêndio queimou o prédio todo, não queimou. Queimou a parte onde estava o almoxarifado do Instituto, que era no que se diz, na sobreloja do Instituto. As janelas eram semelhantes a essas, máximo ar de abertura, e tinha um pequeno terraço lá de fora, mas o material era lá em cima, né? Então, um material altamente combustível, em dezembro de 95, o diretor do Instituto na época era o Dr. Ricardo Kepes de Noronha. Na passagem de ano 31 para dia 1º, o atestado que deu, que talvez uma faísca de algum fogo de artifício que bateu na laje, entrou para dentro pela janela, iniciou incêndio, ou até uma tomada lá que tenha ficado algum ventilador ligado e superaqueceu, iniciou fogo no papel e assim por diante. O fato é que o almoxarifado tinha muito material combustível, além de querosene, materiais de limpeza, etc., tinha os pneus de 2, 3 viaturas que estavam lá depositados. E pegando fogo em pneu, faz uma fumaça extremamente grande, e pelo posto de elevador começou a subir toda aquela fumaça, e em cima, determinado andar, funcionava o CEPOL, né, era a comunicação da polícia, e eles estavam de plantão lá, 2, 3 funcionários. E eles entraram em desespero ali. Não sei se uma delas conseguiu descer até embaixo, ou na chegada dos bombeiros conseguiram resgatar, né? Alguém ficou no banheiro, alguém lá em cima também né, se assustou, entrou em pânico, etc. O fato é que faleceram 1 ou 2 pessoas faleceram do evento do incêndio, que eram ligados à comunicação da polícia, não eram nem funcionários do Instituto de Identificação. Com esse evento, ele trouxe uma série de dificuldades para o Instituto, porque no atendimento os bombeiros entraram onde tinha fumaça, foram jogando água e etc, até chegar no almoxarifado e apagar e jogar. Só que jogando água em tudo quanto é lugar, a sujeira própria que é levada e fuligem, etc, desceu em cima justamente nas máquinas da pesquisa. Do incêndio, a partir daí, o prédio ficou insuportável de ficar dentro, porque o cheiro e tudo, né, muito ruim. Houve a mudança, um deslocamento do pessoal, né? E ficamos trabalhando aí um bom tempo, não sei precisar exatamente quanto tempo, assim, digamos, de ano, 2 anos, nesse local, até que ficamos todos separados, né? Quem trabalhava lá não se encontrava com outra turma não se encontrava com a outra, e assim foi. Até que foi feito o deslocamento para as Mercês. Lá em cima tinha um predinho, e de novo a pesquisa foi colocada, digo assim, sempre numa parte baixa, porque o predinho tinha uns 2 andares na parte de cima com visão a nível da Manuel Ribas, e um porãozão onde era estacionamento foi transformado em sala da pesquisa, onde foram as máquinas. Sou papiloscopista, entrei no Instituto de Identificação aqui no setor da pesquisa em 1994. Prestei concurso de datiloscopista, na época haviam 2 carreiras dentro do Instituto de Identificação, os datiloscopistas e os identificadores datiloscópicos. E os datiloscopistas eram um número muito menor do que os identificadores. Então, o que acontecia? Além do nosso trabalho, da pesquisa, nós também tínhamos que pegar na classificação todas as individuais, trazer para a pesquisa e arquivá-las.
E daí, aos sábados, eram feitos mutirões dos datiloscopistas para nós classificarmos as impressões. Além do que, o nosso setor também era encarregado de fazer a coleta das impressões digitais em delegacias de presos e Instituto Médico Legal. Ou seja, aqueles corpos que já estavam na geladeira há 2, 3 meses e que não havia sido identificado, não apareceu família. Então o Instituto Médico Legal ligava para a pesquisa e nós tínhamos que também fazer o serviço de necropapiloscopia. Foi o meu primeiro contato com a impressão digital em cadáver. Depois, posteriormente, trabalhei na Necro. E nós fazíamos os hospitais também. Então, a pesquisa, nós tínhamos bastante trabalho. Tudo que envolvia impressão digital, éramos nós que fazíamos. Então, nós tínhamos uma equipe de 20 e poucos papiloscopistas na época no setor. O setor, 21 máquinas, 21 arquivos, e tinha um funcionário para cada arquivo. Então, a pesquisa era muito exaustivo o trabalho. Em meados de 95, nós tivemos um incêndio no prédio. 95, 96, eu não lembro direito. Então, o incêndio aconteceu no final de semana. E o setor de pesquisa, ele era no térreo do prédio. Então, esse prédio só tinha porta de vidro na frente e bem atrás ele tinha algumas janelas. E quando os bombeiros vieram apagar o incêndio, toda a água com todos os resíduos desceu tudo para a pesquisa, porque desceu pelo elevador e desceu também pelas escadas. E na época nós tínhamos o arquivo velho nosso, estava todo fora das máquinas. Ele estava próximo das escadas, no chão, alguns em prateleiras. O que aconteceu? Toda essa água desceu com toda essa sujeira e caiu em cima das caixinhas. Então, o setor ficou alagado. Ficou mais ou menos 1,5 centímetros de água com toda aquela sujeira, um cheiro muito forte de material queimado. E nós não pudemos entrar de plano no prédio para mexer. Por quê? Porque o prédio estava sob perícia, para ver a causa do incêndio. O Instituto ainda não tinha um outro prédio definido, e eles tinham que fazer a perícia, os bombeiros ainda não tinham liberado o prédio por questão de segurança. Então, uns 3, 4 dias, as individuais ficaram molhadas. Daí, quando eles liberaram o prédio, nós pensamos como que nós íamos fazer. Nós já tínhamos o prédio das Mercês, que o setor de pesquisa ia ficar em uma garagem grande devido ao peso dos arquivos. Daí nós pensamos como que nós vamos fazer. Então nós fizemos o seguinte, nós dividimos o pessoal da pesquisa em 2 grupos. Então os homens, a maioria dos homens, ficaram no prédio que pegou fogo. As mulheres ficaram no prédio das Mercês. Então nós, para tirar as individuais de dentro do prédio, nós tivemos que abrir a porta da frente e nós tivemos que pegar a Kombi para entrar, para poder carregar. Então a nossa prioridade era salvar as individuais que estavam molhadas e que não eram poucas, eram bastante. O prédio não tinha luz e como só tinha uma porta na frente e janelas pequenas atrás, ele era muito escuro. O que nós resolvemos? Nós acendemos os faróis da Kombi para poder iluminar o prédio dentro, para nós podermos pegar as coisas, para não ficar tropeçando em material e muitos resíduos que tinham ali. Então nós fizemos um esforço muito grande, então ficou uma equipe no prédio, nós tiramos, era um cheiro muito forte, as individuais molhadas, nós tínhamos que tomar muito cuidado porque as caixinhas estavam desmanchando, as individuais estavam muito ensopadas, nós tínhamos que tomar muito cuidado porque afetou principalmente o arquivo velho, que era o que estava fora das máquinas e estava próximo à escada. Então nós tivemos que tomar muito cuidado para pegar as caixinhas, para elas não abrirem, para não cair dentro da água suja, porque nós íamos acabar perdendo de vez. Porque com todo cuidado nós retiramos as caixinhas, colocamos na Kombi e levamos até as Mercês. Daí chegando lá, a gente ajudava o pessoal que estava lá, o que eles faziam? Abrir as caixinhas e esparramar as impressões digitais para já ir secando. Por quê? Porque elas estavam colando, elas estavam compactando já.
Então daí o pessoal fez o seguinte, abriram uma porta de trás da garagem, que a pesquisa foi numa garagem, aproveitaram o sol e iam pondo as individuais para ir secando. Então foi um trabalho muito exaustivo, e foi um momento que eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas que realmente amavam aquilo que faziam, né? Porque quando nós olhávamos aquelas individuais, né, sendo destruídas pela água, pela sujeira, nós não víamos só impressões digitais ali, nós víamos o trabalho, a vida de muitas pessoas que se dedicaram àquilo ali. Então, para nós, aquilo tinha um valor muito grande, não eram simplesmente papéis com impressões digitais. Então, nós fizemos um trabalho com muito amor, com muita dedicação, e as individuais que hoje nós temos, milhares, milhões de individuais, graças ao trabalho que os papiloscopistas fizeram. Então o incêndio foi um momento assim que deu para ver o quanto as pessoas gostavam daquilo que faziam, né? E o esforço muito grande que nós fizemos, né? Nós nos organizamos, nós pensamos, a gente não pode deixar isso aqui acabar. Muitas individuais que estão hoje aqui existem, estão aqui para serem pesquisadas, graças ao esforço muito grande de todos os datiloscopistas. Então o incêndio foi assim uma coisa muito terrível para nós, mas o ponto positivo é que mostrou, né, que nós temos que nos dedicar, e mostrou aquilo que muitas pessoas eu acho que ainda não tinham aflorado, né, que era aquele amor pelo trabalho. Então muitas individuais hoje estão aí, tem que saber que elas estão aqui porque muitas pessoas se dedicaram muito para que esse acervo estivesse aqui hoje. A microfilmagem estava fazendo uma nova microfilmagem dos prontuários antigos, dos RGs de 1 milhão. Né? Então eu trabalhei com eles também há algum tempo, né? Que foi um trabalho também de recuperação, né? Porque esses arquivos ficavam também atrás do setor de pesquisa, alguns molharam também, então nós trabalhamos nessa restauração também. Daí depois eu voltei para a pesquisa, depois eu fui para o Instituto Médico Legal. Então no Instituto Médico Legal nós implantamos um plantão 24 horas, né? Nós passamos a colher a impressão digital de todos os cadáveres, né? Que foi uma coisa inédita em todo o Brasil, né? Então todos os cadáveres até hoje são tomadas as impressões digitais e saem só identificados, ou por impressão digital, arcada dentária e exame de DNA. Então, tomar a impressão de todos os cadáveres de um Instituto Médico Legal, nós fomos os primeiros. Eu fui em alguns congressos aqui no Brasil, quando eu apresentei o trabalho que nós fazíamos aqui, eles ficaram muito admirados, né? Eles viram que realmente... Por quê? Porque nós acabamos com as fraudes em DPVAT, em fraudes em seguro. Então eu trabalhei 13 anos no Instituto Médico Legal, com necropapiloscopia, dei aula na escola de polícia algumas vezes, né? E hoje eu estou na pesquisa de volta. Mas por que eu estou na pesquisa? Porque eu gosto desse trabalho. E quando eu entro na pesquisa, eu sinto a presença deles. Por quê? Porque foi um momento de união, de força e de amor pelo Instituto. Entrei no Instituto no final de 1987, em dezembro de 87, fui designado para trabalhar no setor de informações criminais. Lá naquela época nós iniciamos com a datilografia, não existia internet, não existia computador, na verdade existiam 5 micros, né, no Instituto, lá no setor, no qual a gente trabalhava, uma pesquisa onomástica para tentar localizar as pessoas, e daí as informações eram transcritas através da datilografia. E como não tinha muita opção naquela época, nós fomos procurando fazer integração do sistema, buscar mais informações para que o Instituto fosse um órgão realmente rico, como é hoje, na área de informação criminal. Lá nos idos de ano 89, começamos a costurar com a Polícia Federal, mais especificamente a Rosa, Maria Rosa, que era papiloscopista da Polícia Federal, para que o setor recebesse informações da Polícia Federal e ao mesmo tempo alimentasse o CINIC, né, lá da Polícia Federal, nas famosas fichas Brasil, as fichas amarelas. Né? Então nós preenchíamos aquelas fichas, encaminhávamos para a Polícia Federal e eles iam inserindo lá tanto os dados biométricos quanto os biográficos no sistema da Polícia Federal.
Daí, com o tempo disso, a gente conseguiu, em 94, vejam quanto tempo demorou, né, para que nós pudéssemos receber uma informação, um micro da Polícia Federal para acessar essas informações. E também nesse período, como ainda era da datilografia, em 94, nós recebemos alguns computadores e começamos a digitalizar as informações do setor, isso é, pôr ela lá de uma forma que não precisasse ficar transcrevendo toda hora uma informação. A gente já cadastrava dentro do sistema no Instituto. E interessante disso é que muitos, quando a gente lançou o SRC, que era aquela telinha verde, mainframe, né, que se fala, muitos órgãos, institutos de outros estados vieram conhecer. Conheceram como era feito, como não era feito, como estava sendo feito, né? E levaram cada um para os seus respectivos estados para também poderem fazer o mesmo sistema lá nos seus estados. Aí, passado esse período, nós começamos a aprimorar, né? E a gente trabalhou junto com tantos outros, né, delegados, aqui, até se você me permitir, eu gostaria de citar para não cometer erros, né? Então, o doutor Cury, né, que foi corregedor da Polícia Civil naquele período, o doutor João Manuel, delegado de polícia, a Rosa Maria, como citei, o Mário Luiz Bonde, que trabalhava na Micro, né? O doutor Douglas, que na época era o nosso diretor do Instituto de Edificação, o doutor Otávio, que era representante do Departamento da Polícia Civil, o Jorge Luiz, que era papiloscopista da Polícia Federal, e o Nestor, que então naquela época era chefe do setor de microfilmagem. Então nós fomos trabalhando as informações, fomos aprimorando essas informações de como enviar para a Polícia Federal, enviar em forma pelo correio ainda, porque não existia internet naquela época em todo o estado, né? Mas assim, já era mais rápido do que você datilografar uma informação no sistema. Eu sei que passou um tempo, o Requião me telefonou, eu já o conhecia porque havia sido delegado-geral em 93, quando ele então era governador, e ele acabou me telefonando, convidando para assumir o Instituto de Identificação que estava vago. Aí eu aceitei e assumi o Instituto em 2003 e permaneci aqui até 2008, quando era o segundo governo do Requião. Em 2003, quando eu assumi, era o Dr. Fabetti, o secretário de Segurança Pública. Aí saiu o Dr. Fabetti e assumiu o Dr. De Lázari. Quando o Dr. De Lázari já era secretário, eu sentindo que o Instituto tinha uma dificuldade enorme, porque tinha muitas carteiras de identidade atrasadas e um número representativo, em torno de quase 100 mil carteiras atrasadas. Uma pessoa levava 6 meses para conseguir obter sua carteira de identidade, desde que ele requeria até que ela fosse entregue à pessoa. Era uma época difícil porque era tudo manual, o requerimento não tinha, o requerimento era manual, eu vinha aqui trazer a documentação, que era a certidão de nascimento, 2 fotografias, assinavam o requerimento e o volume era tão grande que os funcionários do Instituto levavam para casa esse material para preencher o formulário, para depois da entrada no pedido de carteira de identidade. Então ele só preenchia esse formulário e era colhido dele então a impressão digital. Depois aqui ia para pesquisa, ia ser analisada, depois ia para ser emitida a carteira, que naquele tempo era impressa ainda no Instituto de Identificação. Nós já tínhamos, a única coisa que tínhamos era uma chancela, que já não precisava assinar uma por uma. Porque quando eu entrei na polícia em 1970, o diretor do Instituto de Identificação era o Dr. Eudes Brandão. E naquela época ele tinha que assinar carteira por carteira de identidade como diretor do Instituto. Logo em seguida nós conseguimos fazer o primeiro movimento no sentido de informatizar o Instituto, foi o requerimento eletrônico. Então nós fizemos esse requerimento eletrônico e começamos então a agilizar a expedição da carteira de identidade. E depois desse requerimento eletrônico, começamos a mandar isso para a Celepar,
E a Celepar então começou a processar essas carteiras e a expressão acabou indo para a Celepar. E a Celepar então imprimia a carteira e nos devolvia. Isso agilizou barbaramente. Imagine que chegava no mês de dezembro, nós tínhamos fila, como tem hoje, fila novamente, por causa do problema de matrícula escolar. E isso era uma barbaridade. E era um tempo bom, com tempo ruim, com chuva, com tudo. Isso dava uma aflição muito grande em quem trabalhava no Instituto, porque era uma dificuldade enorme para se obter uma carteira de identidade. Com a informatização, melhorou isso bastante, diminuíram as filas, aumentaram o volume de carteiras, e depois que eu saí do Instituto, aí aumentou mais ainda o grau de informatização e está no ponto em que vocês se encontram hoje. Logo depois que eu assumi, o papiloscopista, que era naquela época era identificador, na verdade fazia só carteira de identidade, não participava de perícia ou de local de crime para fazer perícia. Aí nós tínhamos um grupo do qual o Gaúcho participava e que a gente sempre discutia as coisas melhores para fazer, e resolvemos fazer um setor criminal de atendimento de local de crime dentro do Instituto, que foi quando foi feito esse curso, que era uma papiloscopista, e mais o Júlio, que também era papiloscopista. Eles foram para Brasília para fazer um curso, acabaram passando esse curso para os outros papiloscopistas, nós passamos a atender local de crime. Então, a primeira dificuldade que nós encontramos nisso foi comprar câmaras de fotografia, porque tinha que fotografar a impressão digital e nós não tínhamos como. Nós não tínhamos ainda carteira de identidade digitalizada. Aí compramos, eu não me lembro o número de máquinas, mas foi um número restrito de máquinas, e distribuímos nas sedes das subdivisões, e ficaram aqui em Curitiba. Então, aí é que começou o atendimento de local de crime. E foi entre 2003 e 2008, porque quando eu saí eu já deixei isso montado. Mas foi uma dificuldade grande, porque não havia previsão orçamentária para isso. E nisso quem me ajudava muito era o Roberto, que era o financeiro, e o Rafael, que era o que buscava as rubricas necessárias para que a gente pudesse fazer o pedido e ter o pedido aprovado na Secretaria de Segurança. Num determinado momento da minha carreira, passou-se um tempo, eu vim a ser delegado-geral da Polícia Civil. E o Luiz Gabriel Costa Passos era, então, diretor da Polícia Científica. Que naquele tempo não era a Polícia Científica, era Instituto de Criminalística só. E eu acho ele uma pessoa competente. Embora eu tivesse poder para tirá-lo, porque o Instituto Criminalístico fazia parte da Polícia Civil naquela época, eu não o fiz. Eu o mantive como diretor, porque ele era um perito muito competente. Aí, quando eu vim a ser diretor do Instituto de Identificação, quem fazia as perícias de locais de crime eram os peritos criminais. E aí eu fui falar com o Luiz Gabriel para que ele encaixasse os peritos do Instituto de Criminalística para fazer as perícias onde tivesse impressão digital. E esse foi o pontapé inicial para a perícia dos papiloscopistas. Teve uma oportunidade, enquanto eu estava como diretor, que veio uma pessoa que queria fazer uma carteira de identidade, mas com uma gola regata e um cabelo comprido como o teu, assim mais ou menos. Só que era homem, era um travesti. E aí, para a carteira de identidade, acharam um absurdo. O cidadão viesse, se chamava, vamos supor, Antônio, e queria tirar uma fotografia vestida de mulher. Usava cabelo comprido, cidadão
precisa da carteira de identidade para identificar-se. Então não adianta ele vir aqui com o cabelo cortado se ele usava cabelo comprido. E nem vestido de homem se ele se trajava de mulher. Era para identificá-lo quando ele tivesse que se apresentar, se identificar em algum estabelecimento. E aí acabamos fazendo a carteira de identidade dele com roupa de mulher, embora se chamasse um nome masculino. Numa outra oportunidade, veio um rapaz, um jovem, fazer a carteira de identidade dele e surgiu um problema. Ele tinha que assinar o nome dele, ou escrever o nome, porque o analfabeto não assina, ele escreve o nome. Eu tenho outros que nem escrevem o nome, só escreve ali que é analfabeto. E ele, na hora de assinar a carteira de identidade, ele escreveu assim: fulana, eu te amo. Como faz agora? Não, essa é a minha assinatura, eu só assino assim. Mas você assina cheque assim, assina cheque assim. Então, vamos fazer a carteira de identidade. Fulana, eu te amo. Você está assinando tudo, rapaz. Cláudio Fernando da Cunha Teles, eu ingressei em 1988 na Polícia Civil, como delegado de polícia. Passei alguns anos no interior, vim para a capital. E em 2008 fui surpreendido com um convite para assumir a direção do Instituto de Identificação. E assumi um pouco assustado, porque eu nunca tinha imaginado assumir o Instituto, em que tese já tivesse uma grande admiração e contato com a atividade do Instituto de Identificação, desde o interior até minha passagem pela subdivisão de processamento de dados, que interagia muito diretamente com o Instituto de Identificação. E aqui tive a grata surpresa, a grata satisfação de dirigir o Instituto até o início do ano de 2011 e, com a colaboração do corpo funcional do Instituto de Identificação, podemos colocar aqui grandes avanços da continuidade que já havia sido iniciada a informatização do Instituto de Identificação. Avançamos bastante na instalação do atendimento de local de crime, na uniformização de laudos, na edição de diversos regulamentos para expedição do documento de identidade já na fase digitalizada, e foi realmente uma época muito gratificante da minha carreira. Encontrei funcionários bastante motivados, muito profissionais, dignificando bastante a Polícia Civil. Os papiloscopistas realmente me surpreenderam pelo seu grau de profissionalismo como policiais civis, e eu pude aqui, com procedimentos administrativos que nós implementamos, com toda a atividade operacional que foi dada no Instituto de Identificação, inclusive colocando uma coisa que poucas pessoas sabem: o Instituto de Identificação, durante a minha gestão, ele passou a ser a unidade que mais prisões fazia no estado do Paraná, porque nós implementamos uma diretriz administrativa de checagem de todas as pessoas que procuravam o Instituto de Identificação, e foram identificadas centenas de pessoas com mandados de prisão que eram cumpridos pelos papiloscopistas, se necessário, com apoio de força operacional também de papiloscopistas. Foi, acredito que, a minha realização como administrador público, a minha realização como policial civil, poder implementar todas essas atividades dentro do Instituto de Identificação, que nós sabemos que teve grande repercussão para a Polícia Civil como instituição no estado do Paraná. Eu sou muito grato a todo o corpo funcional do Instituto de Identificação
e não deixo de tecer sempre que possível os maiores elogios a toda a equipe que trabalhou comigo, pelo seu profissionalismo, pelo seu idealismo, pela sua força de vontade, pela disponibilidade que sempre tiveram, se demonstraram realmente servidores da causa pública no estado do Paraná. Eu sou Ana Cristina Cesário Pereira, estou no Instituto desde 2011. Vim a convite da direção para auxiliar o Instituto de Identificação nas questões legais, uma vez que até então ele dependia exclusivamente do setor jurídico da Polícia Civil. Uma das primeiras tarefas foi, em conjunto com os demais papiloscopistas e a direção, a elaboração do novo regimento interno, que saiu em 2014, com a nova estrutura, criando e alterando alguns setores, deixando de uma forma bem prática de trabalhar e com funções bem definidas. Através da deliberação, então, 813 de 2014, foi criado o setor de contrato e análise jurídica, junto com os demais setores, e a principal função desse setor é auxiliar a direção no controle e análise de atos jurídicos, de pedidos que vêm de mais órgãos, a exemplo do Ministério Público, Defensoria Pública. Uma das questões principais também é a elaboração de atos normativos, sempre auxiliando a direção e minutando esses atos, a exemplo de ordem de serviço, portarias e demais atos que são expedidos pela direção, competentes da direção do Instituto. Outra função que nós trabalhamos também diz respeito ao controle e elaboração, auxílio na elaboração de convênios. Os contratos, em que pese eles estarem no nome do setor, os contratos permaneceram com o setor administrativo, então nós não atuamos diretamente nisso. Claro que sempre que existe uma dúvida jurídica nos é consultado e a gente tenta auxiliar na medida do possível. Desde que iniciamos aqui, já foram expedidas mais de 250 horas de serviço, também centenas de informações, e todo pedido que vem para a direção, ele passa pelo nosso setor e a gente auxilia para que o diretor possa tomar as decisões conforme a legalidade. Uma outra função importante, a gente está sempre atualizando a questão jurídica, então novas leis vão sendo criadas, a exemplo da nova carteira de identidade, que está recente, que começou agora. Então a gente vai auxiliando todos os setores nessas adaptações e para que a gente possa sempre estar cumprindo a lei. Eu entrei em 96 na Polícia Civil como datiloscopista e entrei começando já, a gente tinha recém mudado de prédio, né? Estava nas Mercês, na Manuel Ribas, e eu entrei fazendo a digitação no período da noite. Então no turno da noite a gente fazia a demanda que surgia, então digitava prontuários civis, aqueles prontuários antigos, datilografados ainda, alguns até escritos à mão, e também os prontuários criminais, né? Isso passou uns 2 anos, aí depois eu passei para o turno no diurno, trabalhando de manhã na microfilmagem, né? Então, em 2002 a gente passou para papiloscopista e logo depois disso a gente começou também a informatização do Instituto, né? Eu falo do Instituto em si, mas na microfilmagem onde eu trabalhava, a gente sentiu que aos poucos a gente ia partindo para o computador, né? Eu entrei numa época que a gente trabalhava com MS-DOS, telinha preta, com a fonte verde, que hoje as novas gerações nem sabem direito o que é isso, né? Então a gente pegou o início do computador aqui dentro do Instituto e aí a gente começou então dentro da microfilmagem esse processo de informatização, então fazendo primeiramente uma estatística que era feita tudo tabela na mão, a gente começou a jogar isso para Excel,
né? Então fizemos esses cursos para aprender, para começar ali. Depois vieram um maquinário novo que a gente teve que aprender a lidar com ele. Então aquilo que também era muito manual, foi tudo sendo feito por computador. Então entraram novos scanners, né, que também ajudaram muito no sistema, otimizaram o tempo também, a qualidade das imagens. Então isso também começou ali na microfilmagem, depois começou o sistema CIRG, que era digamos, um setor dentro da microfilmagem. Então eu junto com o Moacir, com a Virgínia, a gente começou o setor de CIRG, que seria a informatização das carteiras. Então aquilo que era feito tudo no manual começou a ser passado para um papel que era digitalizado. Então ali tinha as informações digitais, as informações dos dados pessoais da pessoa, a foto, a assinatura, tudo num papel único, que antes era muito separado. Então a gente começou num papel único ali, com essa digitalização, parcialmente informatizado. Depois a gente passou aquilo ali pro totalmente informatizado, primeiramente nos postos mais aqui da capital, e aquilo foi sendo gerenciado, e hoje a gente está do jeito que estamos, né? Outra questão também é que há 2 anos atrás eu passei para a subdivisão de processos de gestão documental, algo que eu tenho, é muito gratificante, serviço para mim, por poder estar de uma outra forma auxiliando o setor de microfilmagem, agora gerenciando o setor de microfilmagem, também setor criminal, setor de fraudes, setor de revisão. E junto com esse processo, essa minha migração, digamos assim, da microfilmagem para a subdivisão, eu auxiliei também na mudança do prédio, né? Quando nós adquirimos o nosso prédio próprio. Até então a gente só tinha locais provisórios, né, alugados, a gente nunca sabia até quando a gente ia ficar nesse local. E aí nós viemos para cá há 2 anos, isso foi assim um marco, um divisor de águas mesmo, e eu pude participar ativamente desse processo. Para mim também foi algo maravilhoso, porque eu pude ver e cuidar de cada setor junto com os colegas ali, o que ficava melhor para cada um deles. Então isso para mim também foi assim muito bacana, e fico muito orgulhosa de poder participar disso, né, deixar esse meu legado para o Instituto. Bom, então inicialmente o Instituto de Identificação era Gabinete de Identificação da Polícia Civil, e os registros eram feitos em livros, manuscritos, e tanto identidade como até mesmo passaporte era feito aqui por esse Gabinete de Identificação, que mais tarde passou a ser Instituto de Identificação do Paraná. Eu entrei na Polícia Civil em 1984. Aí eu fui fazer o curso, eu era datiloscopista, entrei como datiloscopista. Naquela época existia vaga feminino e masculino ainda. Aí eu fiz o concurso e tal, fiz a escola de polícia, né? E fiquei lotada no setor de pesquisa datiloscópica. Aí dali eu passei para o núcleo técnico científico, né, que era o Rodrigo, que era o chefe. Ele me chamou, aí que eu comecei a fazer os cursos, né? Fiz curso em Brasília e fui chamada para fazer o curso de retrato falado. Aconteceu este curso que eles vieram para Curitiba, da Polícia Federal, ministrar esse curso de retrato falado com o programa da Polícia Federal, que é o Horus, que utiliza o Photoshop. Aí fiz esse curso. Quando eu terminei esse curso, a gente imediatamente começou a fazer o setor, montar o setor. Só que o funcionário Roberval Coutinho, ele tinha se ausentado de licença prêmio, né? Então ele tirou a licença especial e ficou fechado o setor. E o diretor da época, né, Dr. Cláudio, né, Cláudio Teles, ele achou melhor a gente começar a fazer uma inovação, né? Porque é uma inovação isso que a Polícia Federal estava utilizando. Aí começamos a trabalhar com o Horus, com o Photoshop, começamos a atender algumas solicitações que estavam pendentes, inclusive no setor, né? Aí a partir daí a gente começou a fazer atendimento por solicitação via ofício, por fax, por e-mail,
Fazíamos atendimento local também, em hospitais, né? Pessoas que estavam internadas, que foram vítimas, né? Que elas tinham condições de fazer o retrato falado, a gente fazia. Fomos em residências, íamos na delegacia, às vezes a pessoa não tinha condições de se deslocar até o instituto, a gente ia na delegacia fazer o retrato falado. E eram casos horríveis, né? Muito feio mesmo. Aí, quando foi em meados de 2012, eu achei necessário trazer mais um funcionário. Aí eu pedi para trazer o Eduardo, o Labatucci. Ele estava trabalhando num posto e ele tinha bastante conhecimento com Photoshop, né? E ele também tinha feito esse curso do Horus, né? Aqui da Polícia Federal. Então eu chamei, fiz assim bastante força para conseguir trazer ele para cá. Aí ele veio, tanto que é o que está tomando a linha de frente hoje, né? No retrato falado. Eu dei início na Polícia Civil como papiloscopista em 1994. E nesse período a gente realizou a escola de polícia, sim, que passou no concurso, e já iniciamos os trabalhos dentro do Instituto de Identificação. Por 12 anos eu fiquei no setor de classificação, que era o setor que fazia a comparação das impressões digitais. Naquela época a gente não tinha o sistema digitalizado, era feito de forma manual, com a lupa, e depois desse período o setor foi readaptado, as pessoas foram alocadas e eu fui encaminhada para um grande setor chamado de subdivisão da capital, que também estava relacionada com a revisão. Eram feitos vários trabalhos dentro desse setor, né? E com o passar do tempo eu fui me identificando e fui entrando em contato com a parte de fraudes em carteiras de identidade. E aí já existia esse serviço no Instituto, né? Já existia uma dinâmica toda pronta dentro do Instituto de Identificação a respeito das fraudes. As pessoas já tratavam, já faziam relatórios, já analisavam documentos, já verificavam certidões. E eu fui entrando em contato com esse serviço e fui me adaptando, e fui gostando, e fui me interessando. E daí a gente resolveu desvincular esse serviço dentro desse grande setor para que ele pudesse ter um ambiente, uma sala só para ele, e que ali a gente pudesse pôr as pessoas para cuidar desse serviço. Inicialmente eu comecei sozinha, minha colega Márcia Loyola acabou pedindo licença e foi ela até que me ensinou todo esse serviço. E aí eu comecei a montar e vieram outros concursos e outras pessoas e a gente foi criando toda uma dinâmica, seguindo os padrões já antigos que existiam em relação ao trabalho, as práticas de detecção de fraude, a gente foi adaptando tudo isso, mas era uma época de tudo muito manual, a gente ainda não tinha nenhum sistema eletrônico, a gente recebia a comunicação da fraude tanto dos setores internos do Instituto como os externos, que eram os postos, dessas pessoas que estavam em contato com o público, que verificavam alguma possível irregularidade e encaminhavam. Então, sempre foi um serviço com uma dinâmica, com planejamento, e sempre foi um serviço que envolveu todos os setores do Instituto, tanto a pesquisa datiloscópica, como os papiloscopistas dos postos, né? Na época também tínhamos outros cargos também que trabalhavam com os papiloscopistas, e isso foi crescendo, né? A gente foi fazendo algumas palestras, a gente foi fazendo algumas reuniões, foi mostrando mais detalhes sobre uma possível detecção de fraude e esse volume foi aumentando. Em 2007, com a entrada do Anteus, a compra pelo Instituto de Identificação do Paraná, esse mecanismo que veio de informática foi maravilhoso, porque ali eram coletadas impressões digitais e também foram criadas ali um banco de dados. No início o banco, né, era pequeno e depois com o passar dos anos esse banco foi ficando grande e esses confrontos foram trazendo para nós mais irregularidades ou possíveis irregularidades. Sempre, claro, o sistema acusava, mas era o papiloscopista que executava o trabalho ou determinava se era ou não era uma irregularidade, né? O
o sistema ele sempre tinha uma filtragem grossa da possibilidade. Quem determinava sempre eram os papiloscopistas se aquilo ia ser ou não encaminhado para frente. E aí o volume se tornou muito grande. Houve investimento de pessoas nesse setor. A gente também foi criando planejamento, estratégias para passar para os analistas de sistemas da Celepar, para que desenvolvessem ferramentas dentro da plataforma da Anteus que possibilitassem, né, o arquivamento dessas fraudes, como existe hoje o banco à base de fraudes, e também outras ferramentas mais minuciosas para poder confrontar as impressões digitais e trazer essas pessoas que podiam estar usando 2 nomes ou 3 nomes ou apresentando até um documento falso. Sempre com a máquina e com os papiloscopistas junto. E isso foi crescendo, foi tomando um volume grande, né? Os processos sempre foram montados aqui dentro e isso sempre teve um bom resultado. A gente teve uma época em 2005 que a gente fazia essa divulgação em diário oficial desses RGs que eram cancelados. E isso colaborava muito com a sociedade, né? Com os órgãos, com os bancos que consultavam esses números de RG e já podiam tomar uma providência em relação a alguma pessoa que aparecesse lá com aquele documento. O principal motivo do setor e a intenção do setor até hoje é a prevenção, para que a carteira não seja expedida, para evitar que essa cadeia de fraudes possa continuar, que segue isso e que vai lesando a sociedade. Então, com esse também advento da tecnologia, a nova direção, inclusive, do Dr. Michelotto, a gente estreitou muitos laços com os outros órgãos, tanto públicos quanto privados, com o Detran, com a Receita Federal. Então, as comunicações e as suspeitas de fraude também começaram a vir através desses órgãos. E foi realmente impedido que muitas carteiras fossem expedidas, porque outros órgãos nos comunicaram que tinha alguém indo lá, se a gente tinha alguma coisa aqui. E com o nosso banco de dados a gente conseguiu apurar muitos dados e evitar que essas carteiras, mesmo às vezes até sendo expedidas, então não foram entregues, que também é um outro momento que dá para fazer esse serviço, né? E aí todo esse serviço, quando concluído, ele realmente passa praticamente por todos os setores do Instituto, sabe? O setor de pesquisa que faz confronto, o setor de cédulas que verifica a cédula, o nosso, o setor do SARD que verifica a documentação. E esse contato com os outros órgãos é muito importante até hoje, justamente porque os cartórios também nos comunicam muitas irregularidades, nos consultam e nós consultamos eles. Então, eu acredito que o resultado tem sido muito bom. Meu nome é Joeci Machado Camargo, eu sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, coordenadora do programa Justiça no Bairro há quase 20 anos, e também hoje eu ocupo um cargo na cúpula. Eu sou a segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça. E estou aqui para contar para vocês alguns fatos muito bons, lembranças de uma parceria de sucesso com o Instituto de Identificação. Quando começamos com o programa Justiça no Bairro, a ideia era dar a Curitiba um presente, ou seja, levar a Curitiba um agradecimento meu por ter aqui me recebido e ter aqui, na realidade, me dado tanto carinho e tanta acolhida. E nesse espaço todo que me foi dado, de faculdade, de tudo mais, eu consegui fazer com que um trabalho voltado com alunos, com estudantes, voltados exclusivamente a atendimento à população mais vulnerável economicamente, poderia ser feito nas ruas da cidadania, onde o acesso da população a esses lugares seria pleno. Ou seja, se pudéssemos ir sábados, finais de semana, semana sim e semana não, a uma rua da cidadania, lá aproveitaríamos na realidade
o trabalho que já fica à disposição do povo. Ou seja, lá nós tínhamos o liceu do ofício, onde nós poderíamos utilizar os computadores, que não eram muitos na época, eram 8. Nós poderíamos utilizar os espaços da Rua da Cidadania, também da mesma forma utilizar armazém, a FAS, a Fundação de Ação Social, para todos os trabalhos que envolvem a família vulnerável, os idosos, a criança como um todo, a colocação de ajuda onde precisava. E com isso, a partir do momento que a ideia foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Paraná e o presidente, então, determinou que assim fosse feito, no dia 29 de março de 2003, pelo decreto 39 de 2003, pleno aniversário de Curitiba, nós fomos ao nosso primeiro bairro, lá no Bairro Novo, levando justiça mais próxima da cidadã. E ali começou, então, uma parceria que deu certo. A carteira de identidade, tão procurada pelas famílias, passou a ser ali um ponto de apoio. E, a partir do momento que nós começamos a desenvolver esse trabalho, nós tínhamos, e eu me lembro, podíamos utilizar 200 carteiras por dia. Ou seja, eu poderia fazer até 200 carteiras no sábado, que era o que aqueles funcionários que ali estavam, o número de funcionários e de máquinas, poderiam produzir durante o dia. Com o passar do tempo e a procura muito grande, nós passamos a 300 carteiras. Aí depois fomos para 600 carteiras. E assim demandou até mais de um dia, ou seja, passamos a trabalhar em 2 dias. E assim passamos também a levar ao interior do estado, junto com o SESC, o Sistema Fê Comércio, o programa Justiça no Bairro SESC Cidadão. E aí então a parceria se incrementou de tal forma que Justiça no Bairro e Instituto de Identificação são parceiros e fazem justiça de todos os aspectos que se possa imaginar. Se eu vou fazer a minha carteira de identidade e chego lá, na minha certidão de nascimento, às vezes rasurada, meio já amarelada pelo tempo, detecta ali uma inconsistência no nome, digamos, ou na data de nascimento, ou no nome dos pais, seja o que for, a parte não vai sair dali sem resposta. Nós vamos ligar para o cartório, aonde ocorreu essa lavratura, verificar no livro, seja em qualquer lugar do Brasil, verificar no livro o erro, ou seja, qual que é o correto, se o que está na certidão antiga ou o que está no livro. E se, por exemplo, a certidão que foi emitida pelo cartório há 50 anos atrás gerou todos esses efeitos e o nome estava com uma letra errada e no registro do livro a letra não existe mais lá como está na certidão, o que vai valer então é a certidão pelos efeitos já gerados. Então precisa ser feita uma retificação. Feita essa retificação, a parte que precisa da carteira de identidade vai ser autorizada a fazer, porque vai sair uma sentença na hora, assinada tanto pelo juiz como pelo promotor, advogados, ou seja, o triângulo da justiça, Poder Judiciário, Ministério Público e OAB. Então, hoje nós temos um resultado extraordinário do Instituto de Identificação com o Poder Judiciário. Principalmente, vou contar bem rápido o caso do Seu Francisco. O Seu Francisco, ele era como tantos outros, andarilho, esquecido na vida, andando pelos matos, sem certidão de nascimento, com problema mental severo, e foi parar um certo dia lá em Cascavel. Lá em Cascavel, alguém o acolheu, deu serviço, deu banho, deu roupa, e ele começou a viver lá. Durante 5 anos, ele estava lá sem nenhum documento. Feito toda a pesquisa, realmente não havia sido registrado. Aí chegamos em Cascavel com Justiça no Bairro, fizemos a lavratura tardia desse registro de nascimento, consequentemente foi expedida a carteira de identidade no mesmo ato e, em sequência, foi feita a curatela para que ele pudesse receber junto ao INSS, agora então identificado como pessoa de direito,
o seu benefício junto ao INSS, ou seja, se um dia ele precisar ser acolhido, ele tem como garantir as primeiras despesas necessárias e indispensáveis, seja num lar, seja num asilo, seja em uma casa. Então, são coisas que marcam, principalmente porque aquelas crianças, como eu digo, os meninos e meninas do Instituto de Identificação, eles tratam as pessoas com deficiência com tanto respeito, com tanto carinho, que é o saber ser, é o saber servir com muita humanidade e com muita humildade. Então, eu parabenizo toda a equipe do Instituto e o carinho e apreço que eu, como magistrada, tenho por toda essa turminha boa. Eu entrei na Polícia Civil no ano de 1994, na cidade de Mamborê, um curso feito para delegado de polícia, minha primeira comarca. Passei por algumas cidades do interior, fui chefe de distritos em Curitiba, delegado adjunto também de algumas unidades especializadas, até minha primeira chefia em 97, quando eu fui delegado-chefe do 10º Distrito Policial. A partir daí, chefe, graças ao trabalho da minha equipe, que sempre veio se destacando no combate à criminalidade, também uma equipe de investigadores, escrivães muito qualificada, acabaram me levando precocemente a ser chefe da Furtos e Roubos, ser chefe do COP, Centro de Operações Policiais Especiais, ainda na 3ª classe, uma unidade de primeira classe. Fui chefe da Furtos e Roubos de Veículos, estelionatos, desvio de carga, divisão de narcóticos, enfim, um monte de unidades da instituição, até ser secretário municipal em Curitiba de Defesa Social e depois delegado-geral. Em 2011, então o governador Beto Richa foi designado delegado-geral, onde eu permaneci nesse cargo por 2 anos e meio. No ano de 2015, eu fui convidado pelo então delegado-geral do Dr. Júlio César dos Reis, um amigo pessoal, me deu essa designação honrosa de ser o diretor do Instituto de Identificação. Entrei aqui em dezembro, onde permaneço até hoje, abril de 2021, e digo que eu permaneci como diretor do Instituto de Identificação naquela época em virtude da amizade que eu tenho com ele, porque passamos tantas crises aqui, principalmente com problemas de agendamento, nós não tínhamos capacidade de absorver todas as pessoas que necessitavam do agendamento, quando nós fizemos com que o agendamento fosse online, dando conforto à população, tranquilidade ao papiloscopista, mas por sua vez não conseguindo abraçar toda a carga. Mas era para nós mais importante isso do que fazer com que a população viesse diretamente e ficasse em filas, muitas vezes sem conseguir o próprio atendimento. Então foram várias ações tomadas para acalmar esse ímpeto, mas foram críticas em cima de críticas, tanto da população, ouvidorias, corregedoria, imprensa, e nós conseguimos amenizar isso quando, em 2016, começamos com um projeto, que foi a segunda via rápida, que hoje se tornou na segunda via fácil, que era a reimpressão do documento. Uma ideia surgida nas nossas reuniões, onde a gente questionou os papiloscopistas, eu questionei os papiloscopistas, por que a gente não poderia reimprimir um documento, desde que a pessoa tivesse recém-feito, vamos dizer que saísse do Instituto de Identificação, na rua furtado, no ônibus roubado, ou extraviado o seu documento, teria que fazer de novo o agendamento, de novo todo o processo. E foram várias argumentações, motivos de segurança, motivos que o processo teria que ser desenvolvido pela Celepar, o sistema, era algo realmente muito difícil, já pensado anteriormente, mas fomos insistindo em reuniões e conseguimos lançar esse processo de forma segura já em final de 2016, e ele intensificou muito, se eu não me engano, em 2018, quando os sistemas da Polícia Civil e do Detran foram interligados, pois a empresa é a mesma, a empresa Anteus, que nos regia, nos rege até hoje, juntamente com a Celepar, unificando os sistemas. Uma pessoa que tinha RG no Paraná, tem RG no Paraná, mas que é antigo já, mas fez uma CNH recentemente, nós reaproveitamos todos os dados, biometria, as digitais, fotos, dados cadastrais, enfim, todo o procedimento que ela fez lá, não precisa refazer. Na Polícia Civil, simplesmente há uma reimpressão em forma de RG. Então isso foi um avanço, onde realmente explodiram as reimpressões, e agora, repaginando isso, no final do ano passado,
de 2020, nós lançamos a segunda Via Fácil, mais um desenvolvimento dos papiloscopistas do Instituto de Identificação, junto com a Celepar. É um projeto que tem sido muito bem aceito pela população, onde hoje, abril de 2021, nós temos praticamente mais de 50% dos RGs expedidos no Estado sendo solicitados pela internet. Ou seja, tirando o cidadão das filas, dos agendamentos e de uma economia tanto ao Estado, mas principalmente ao cidadão, que deixa de se deslocar. É um trabalho feito pelos papiloscopistas que hoje faz com que o cidadão, desde o final do ano passado, consiga, além da reimpressão do seu documento, fazer a atualização da foto. Pioneiro a nível de Brasil, sendo copiado por vários estados da federação, inclusive o Distrito Federal, que é uma referência nacional. Nós aqui, hoje, passamos nós a sermos a referência. Então, nós temos ainda avanços nessa área para que futuramente, que é o nosso objetivo, poucos cidadãos paranaenses tenham que vir ao Instituto para fazer o RG, que ele realmente faça tudo online. Nessa período de gestão aqui, então, nós tivemos essa revolução na área civil, gerada por uma equipe das chefias aqui do Instituto, onde nós discutimos sempre, com frequência, os passos a serem avançados, os passos dados aqui no Instituto. Nós tivemos um avanço enorme na área criminal, onde hoje nós temos uma consulta ao nosso banco de dados civil, que nós não tínhamos isso, conseguindo mais identificações de criminosos, muito mais condições de termos uma positivação nos nossos bancos de dados, através dos fragmentos colhidos pelos papiloscopistas nas cenas de crime. Também nós estamos já em processo de digitalização de todo o nosso acervo para acabarmos com as fichas, que nós temos milhões de fichas aqui no Instituto. Para que isso aconteça, temos uma empresa contratada também para que isso possa ser feito. Nós temos no setor no criminal, onde o Júlio Nogueira, que é uma referência extremamente positiva dentro do Instituto, um dos nossos veteranos que continua na ativa e com toda a paixão, conseguiu, desde 2016, com a interligação do nosso sistema, com o dos Tribunais de Justiça, com o da Justiça Federal, e tem conseguido acabar com os papéis, ou seja, o que nós tínhamos de milhares de papéis encaminhados por delegacias, juízes, para o Instituto de Identificação, para que nos cadastros de todos os nossos cidadãos fossem constados indiciamentos, as condenações, as absolvições. Hoje é tudo automático. O cidadão é condenado no Tribunal de Justiça, absolvido, arquivado seu procedimento, a delegacia ao indiciamento. Hoje já passa tudo diretamente para os nossos bancos de dados. Tudo uma produção que eu posso dizer, tenho total humildade em dizer que muito pouco fiz pelo Instituto de Identificação até hoje. Fui um diretor, como eu digo para os meus colegas delegados, que o diretor aqui no Instituto ele não deve atrapalhar o trabalho dos nossos papiloscopistas. Tem que sim incentivar a iniciativa, incentivar e dizer que os erros e os acertos são nossos, estamos juntos em todo esse processo, porque quem são os especialistas são os papiloscopistas. Ainda tenho o objetivo de vida, mesmo na ativa, ter um papiloscopista como diretor do Instituto de Identificação, como merecido na carreira, que o Instituto não dependa mais de um delegado, como eu digo, muitas vezes alienígena, né? Chega aqui, mal conhece a estrutura do Instituto, e eu tive a humildade de reconhecer isso e passei simplesmente a dar apoio a todas as iniciativas dos nossos peritos papiloscopistas. E a área de perícia também voando, perícias sendo feitas pelo próprio interior, né, lançado agora nesse mês, também o desenvolvimento da equipe da Caroline Becker, que é chefe da SOP, né, das nossas subdivisões de operações e perícias, com toda a equipe dela, Rubens, Danilo, desenvolvendo esse sistema que faz com que, e a colaboração de todos, faz com que o interior hoje não precise mais mandar as decas de pessoas não identificadas para Curitiba, para que aqui seja feita a pesquisa, laudo e seja remetido novamente ao interior. Ou seja, muitos inquéritos policiais que já transformam em ações penais e já em condenações, enquanto não tem a resposta ainda certa da identificação do cidadão. Agora o trabalho feito para isso avançou muito e agora nós teremos praticamente em horas ou dias, no máximo, a resposta para os delegados e para o Poder Judiciário, ainda no trâmite dos procedimentos, ter a confirmação ou não, ou sendo colocado ou não uma pessoa na cena do crime através das nossas perícias.
Nós temos a área de perícia facial, né? Se é assim o termo correto, onde nós tínhamos o retrato falado, desenvolvido por Eduardo Labatucci, hoje também avançando muito na prosopografia. Temos aqui o Alan, a Juliane também desenvolvendo bem essa questão, hoje com identificações de criminosos, nosso banco de dados através de imagens trazidas de locais de crime. Também uma inovação recente, que tem sido realmente muito importante, dando suporte às investigações nas delegacias também na área de reconhecimento facial. Nós temos o Instituto de Identificação hoje girando muito bem, com um vice-diretor como o Fábio, né, um papiloscopista que aglutina, que caminha realmente sem vaidade, junto com o que é o objetivo da equipe, ou seja, todo o sucesso é nosso, os problemas são nossos também. Posso dizer também que os trabalhos do Instituto de Identificação hoje têm tido uma visualização muito maior, graças ao trabalho da Elisa, que revolucionou a nossa questão da comunicação junto à população, ao nosso site, às nossas redes sociais, com o governo, fazendo um trabalho com essa experiência de publicidade, de informática, com todos os conhecimentos técnicos, capazes de trazer uma informação muito mais divertida, muito mais didática, muito mais direta à população. O que eu sempre digo, que não adianta nós fazermos um bom trabalho e não vendermos bem, é um termo que a gente usa, esse trabalho à população. Nós temos aqui a área de eventos também no Instituto de Identificação, que se intensificou na nossa gestão, com a Andrea Grenert, que é uma investigadora que me acompanha desde 1997, é a sobrevivente da minha equipe, né? A maioria já se aposentaram. Então ela coordena junto com o Fabrício também a área de eventos, onde nós fazemos eventos para fazer RG em várias regiões onde a população mais precisa da polícia. Esse é o nosso maior prazer. É um sentimento de satisfação quando nós atendemos a pessoa que mais precisa da gente, pode ter acesso muito mais fácil a todo esse serviço, e nós atendendo a população juntamente com a desembargadora Joyci Camargo, que é uma fera e parceira do Instituto de Identificação com os eventos, que ela coordena também, junto conosco, né, em todo o estado do Paraná, junto com a Secretaria de Justiça também, que desde 2015, que eu estou aqui na direção do Instituto de Identificação, foi feita uma revolução, e está sendo feita uma revolução, tanto na área civil como na área criminal, na área de publicidade, na área de comunicação, e uma sede própria que nós não podemos deixar de falar, pela primeira vez no Instituto, com um prédio de 4 andares, né, com elevador, que ainda está sendo adaptado, né, para que nós possamos receber cada vez melhor a população e que proporciona um local digno, já que principalmente a pesquisa sofria no prédio anterior com ácaro, com policiais com doenças pulmonares, em chuva, né? Vimos cascatas, né, que chegaram a destruir nossas fichas, uma operação de salvamento do nosso material feita por várias vezes pelos papiloscopistas. Então nós temos um local digno, só temos a agradecer a nossas chefias, desde a época do Dr. Júlio Reis, delegado-geral, depois secretário de Segurança, Dr. Nailor, Dr. Riad e atualmente o Dr. Silvio Rockenbach, que tem dado toda a possibilidade material para que a gente possa permitir que os papiloscopistas façam os seus trabalhos da melhor forma possível e dando todo esse resultado.